Sabe, às vezes a gente se pergunta, onde é que está Deus quando tudo parece dar errado, quando o cenário é de pura perda? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, usando como pano de fundo a história dramática da última batalha do rei Saul. É uma narrativa de derrota total, mas acredite, também de uma fidelidade surpreendente. E a história já começa assim, sem aviso, nos jogando direto no meio do caos. A batalha está no auge, o rei de Israel encurralado, ferido gravemente. A situação não é só desesperadora, é o fim da linha. É o clímax de uma tragédia que já vinha se desenrolando há muito tempo. Então, a primeira parte da nossa análise foca exatamente nisso, a queda do rei. Mas olha, isso aqui é muito mais do que uma simples derrota militar. O que a gente vê é o ponto final trágico de uma vida inteira de rebelião, a consequência de um rei que, repetidamente, escolheu seguir o seu próprio caminho em vez do caminho de Deus. É impressionante a velocidade com que tudo desmorona. Num único dia, o exército de Israel foge em pânico. Os filhos do rei, os herdeiros do trono, são mortos. O próprio Saul, ferido e sem saída, tira a própria vida para não ser capturado. É uma aniquilação completa, uma varredura total. A morte do rei, um vácuo de poder e um final sombrio para o primeiro reinado de Israel. E não para por aí. Com ele se vai toda a linha de sucessão. Seus herdeiros, incluindo o querido Jonatas, caíram em batalha. A casa real foi simplesmente dizimada. E, para completar o desastre, o exército, a força que deveria proteger a nação, foi desfeito. Israel ficou vulnerável, sem liderança e sem qualquer defesa. Bom, a interpretação que se faz desse evento é que ele não foi um acaso, sabe? Ele é visto como um resultado direto, a conta que chegou pelo juízo de Deus sobre a desobediência teimosa de Saul. A rebelião dele levou, inevitavelmente, à sua própria ruína, mostrando como as escolhas de um líder podem ter consequências absolutamente devastadoras. E é aqui que a gente chega na pergunta central, a pergunta de $1 milhão, né? Diante desse cenário de terra arrasada, onde a liderança, a esperança, o futuro, tudo parece ter sido aniquilado, onde é que está Deus no meio disso tudo? Ok, agora a gente entra na segunda parte que foca no que acontece logo depois. A aparente vitória esmagadora do inimigo e a humilhação pública não só de um rei, mas de tudo que ele representava. E a forma como os filisteus comemoram essa vitória é chocante e muito reveladora. Eles não se contentam em matar, eles desonram os corpos. Cada ato é uma declaração pública, quase um outdoor gigante para dizer os nossos deuses são mais fortes que o Deus de Israel. Cada ato de humilhação era uma mensagem. O Deus de vocês falhou. Olha, se a gente olhar só para os fatos, ali no calor do momento, a conclusão parecia óbvia. O mal venceu, a idolatria ganhou de lavada. Para qualquer israelita vendo aquilo, a sensação de abandono, de derrota total, devia ser avassaladora. Parecia que a escuridão tinha dado a palavra final. Mas a história não acaba aqui. De repente, quando tudo parece perdido, no meio de todo aquele caos e humilhação, surge um ato de lealdade que ninguém esperava. Uma pequena luz de honra no meio de tanta barbárie. A coragem desses homens de Jabes e Gileade é algo notável. Eles ouvem a notícia e não ficam parados. Eles arriscam tudo, marchando a noite inteira, entrando em território inimigo para resgatar os corpos e dar um enterro digno. E isso não foi um ato aleatório, era uma dívida de honra, porque anos antes Saul tinha salvado a cidade deles. É a lealdade brilhando na noite mais escura. E aqui, a análise que estamos seguindo enxerga algo a mais. Não é só um ato de bravura humana, mas um sinal da providência de Deus. É a ideia de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando a gente não consegue ver. Mesmo no momento mais sombrio, Deus age de formas inesperadas para preservar a honra e a dignidade. E isso tudo nos leva à grande conclusão desta análise. Como é que essa história de falha, derrota e um pequeno ato de lealdade consegue responder à nossa pergunta inicial? Bom, a resposta é construída num contraste fundamental, o contraste entre o rei que falhou e um rei perfeito. O argumento central reside todo nesse contraste. De um lado, temos Saul, o rei desobediente, que é o retrato da falha humana.
Sua morte é o fim trágico de uma vida de pecado. Do outro lado, a análise aponta para Jesus, o rei perfeitamente obediente. Sua morte, que parecia uma derrota, uma humilhação pública, segundo a fé cristã, se transforma na vitória final, que oferece perdão e vida. E assim, a resposta à nossa pergunta inicial é que a fidelidade de Deus não depende do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Mesmo no meio da ruína, a promessa dele permanece. A história de Saul, em toda a sua tragédia, acaba apontando para uma esperança muito maior. E fica a reflexão, não é? O que essa história antiga nos ensina sobre as nossas próprias derrotas e sobre a possibilidade de redenção.